Safra do milho do Brasil deve sofrer queda de 6%, conforme apontou a Conab. O Joãozinho Grafista comenta esses dados com análise gráfica, mas antes te convido a acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais. Pesquisa aí Paracatu Rural no Instagram ou no Facebook, no Telegram, também no Twitter, hoje é o X, né? E ainda no seu WhatsApp, lá nos canais do WhatsApp, acompanhe o nosso conteúdo pelo canal Zap Rural, do Paracatu Rural e do Diário Rural. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A semana de 5 a 9 de fevereiro para o mercado do milho foi de pouca movimentação. Aqui no Brasil, alguns produtores optaram por não levar mercadoria para venda. Na ponta compradora também há pouco interesse, já que os estoques estão em níveis satisfatórios para a operação. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, detalha as movimentações desse setor. Joãozinho Grafista ressalta o relatório divulgado pela Conab, que aponta queda de 6% para a safra brasileira do milho. Olá a todos, programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. Então vamos lá, bora comentar nesta segunda-feira de carnaval, como foi o mercado do milho na última semana, o que a gente pode esperar para essa semana mais curta, por causa do feriado, mas lá fora funcionando tudo normalmente, né, na Bolsa de Chicago, e vamos passar um pouquinho de perspectiva para vocês. Primeiro, como sempre, comentando como foi o mercado físico na última semana de fevereiro. Sexta-feira, véspera de feriado, as negociações ficaram arrastadas em várias localidades, a exemplo São Paulo e Paraná, com redução na intenção de venda dos produtores. Por outro lado, os consumidores seguem mostrando tranquilidade em relação ao abastecimento e atuam de maneira comedida nas cotações. Tá? As informações aí são da agência Safras e Mercado. Então vamos lá, como é que ficou os preços no mercado físico na sexta-feira? Estou sem dados da semana, mas primeiro estou passando aí para vocês na sexta, né? No Porto de Santos o preço ficou entre R$ 59 para compra, R$ 65 para venda, CIF. Porto de Paranaguá, R$ 58 para compra, R$ 64 para venda. Paraná, a cotação ficou em 56 para compra, R$ 60 para venda em Cascavel. Em São Paulo, 58 para compra, R$ 62 para venda na Mogiana Paulista. Campinas CIF, R$ 63 para compra, R$ 65 para venda. Rio Grande do Sul, base Erechim, R$ 56,5 para compra, R$ 57,5 para venda. Em Minas Gerais, base Uberlândia, R$ 58 para compra, R$ 60 para venda. Em Goiás, preço variou de 55 para compra, R$ 60 para venda em Rio Verde, CIF. E Mato Grosso, R$ 40 para compra, R$ 45 para venda em Rondonópolis. Bastante notícias aí saíram essa semana, dados do SDA, vamos passar um pouquinho aí para vocês. Foi uma semana aí pesada aí lá fora, né, lá na Bolsa de Chicago, mínimas atrás de mínimas. Não para de cair o milho. Tivemos dados então na quinta-feira do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foi o destaque da semana aí, né? Não trouxe muitas surpresas para o milho, mas persiste a perspectiva de uma ampla oferta global, o que é fator baixista lá para baixo, lá para a Bolsa de Chicago e no mercado como todo. O USDA então disse que os Estados Unidos deverão colher 15,342 bilhões de bushel na temporada 23-24, manteve os mesmos volumes, os dados em janeiro desse ano. Produtividade média em 23-24 deve atingir 177,3 bushel por acre, sem alterações frente ao número estimado no mês passado. E a área a ser plantada deve ficar em 94,6 milhões de acres, também sem alterações. A área a ser colhida foi prevista em 86,5 milhões de acres, sem mudanças frente ao mês passado. O uso de milho para a produção de etanol foi indicado em 5,375 bilhões de bushels, sem mudanças ante o mês passado. Também o USDA atualizou os dados da safra brasileira, dizendo que vai ser de 124 milhões de toneladas em 23-24, abaixo das 127 milhões de toneladas indicada mês passado. E para os nossos irmãos, a produção da Argentina deve atingir 55 milhões de toneladas sem alterações. Bom, e a semana ainda tivemos dados da Conab sobre a safra brasileira
saiu na quinta-feira, né? Eles atualizaram os dados, dizendo que a produção vai ficar abaixo de 300 milhões de toneladas e uma queda de 6%. Tá? As informações aí são da Agência Estado. A produção brasileira de grãos deve atingir 2024 deve atingir 299,8 milhões de toneladas, que corresponde a uma diminuição de 6%. 20 milhões de toneladas a menos em comparação com a temporada anterior, que foi de 319,81 milhões de toneladas. Os números fazem parte, então, do 5º levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, foi divulgado na quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Quando comparado com a primeira estimativa desta safra feita pela CONAB, a atual projeção apresenta uma diminuição de 17 milhões de toneladas. Em relação à previsão de janeiro, houve uma baixa de 2%. Segundo a estatal, o comportamento climático nas principais regiões, sobretudo para soja e milho da primeira safra, vem prejudicando negativas as lavouras desde o plantio. O atraso no plantio da soja possivelmente causará impacto no plantio da segunda safra de milho, que é cultivado na sequência. A segunda safra de milho está projetada em 88,10 milhões de toneladas, uma redução de 13,9% ante a safra do ano passado. Segundo a CONAB, o contexto do El Niño, embora tenha afetado inicialmente a lavoura, por exemplo, de arroz, não gerou perdas até o momento nesta safra. Aí sobre o arroz também, tá? A semeadura da segunda safra. Então é isso aí, né? O cultivo da primeira safra do grão, que representa 20% da produção total, enfrentou situações adversas como elevadas precipitações no sul do país e baixas pluviosidades no centro-oeste, acompanhadas pelas altas temperaturas, entre outros fatores. E para completar, vamos falar um pouquinho aí lá da Bolsa de Chicago. Bom, e foi uma semana aí sangrenta lá na Bolsa de Chicago, exatamente por causa desses dados do SDA, mas não só a soja, o milho também oscilaram perto dos menores níveis em 3 anos, com a melhora do clima nas lavouras da América do Sul e previsão de oferta abundante, mas as perdas foram limitadas pela cobertura de posição vendida antes do fim de semana, disse a agência Reuters. O que é a cobertura vendida? Os traders, os fundos de investimento, veem que os preços estão numa mínima forte e aí eles fazem essa cobertura de posição, ou seja, aqui eu estou ganhando na venda, eu vou botar dinheiro no bolso, vou ter um feriado prolongado, então eu vou zerar essa minha posição um pouco. Tivemos queda a semana toda, a soja que registrou a 8ª queda consecutiva, o milho embaixo pela 8ª vez em 9 semanas. Tanto o SDA como a CONAB, então, como eu comentei, reduziram as projeções da produção brasileira de soja e milho em função da seca, então era normal. As safras de mercado também reduziu a safra brasileira da soja na sexta-feira. O relatório do SDA, então, como eu comentei, não alimentou o sentimento baixista do milho, ao passo que os estoques de soja dos Estados Unidos e do mundo ficaram acima das estimativas comerciais, disse Mike Zuzzolo, presidente da Global Commodity. A previsão de chuvas no Brasil e na Argentina, que enfrentou uma onda de calor nas últimas semanas, também atenuou as preocupações com o estresse das culturas. O milho março, então, na sexta-feira caiu 4 centavos a $429 por bushel, ou 4,29, após atingir a mínima do contrato de 4,28. Foi o menor valor para um contrato ativo, quer dizer, o contrato mais negociado, desde dezembro de 2020. Então, rapidinho, vamos para o gráfico. Bom, como vocês sabem, gosto muito do famoso Leonardo Fibonacci, né? Peguei aqui mais ou menos a máxima de outubro de 2023, tá? Ali nos 506 por bushel, com a mínima de novembro do ano passado, tá? Então tudo indica que abaixo dos 450, que é o que nós já testamos. O primeiro ponto que eu tinha aqui no Fibonacci era os 430, então testamos essa semana, passou. Próximos patamares aí pela matemática de Fibonacci é os 410 por bushel. Depois teríamos aí 390, 388 por bushel. E o alvo é lá nos 350 por bushel. Então literalmente temos que torcer para segurar nos 430, para voltar para casa dos 450, 460 e principalmente 475, tá? Que aí levaria para os 508 por bushel e quem sabe um gigantesco ralizão de alta lá para os 600 por bushel.
Então é isso aí, bom feriado de carnaval ainda, abraço a todos, vai bucho, vai carnaval, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Você seria capaz de dizer apenas palavras positivas e encorajadoras por 24 horas? Nada de negativo, nenhuma reclamação, nenhum desânimo, nada de humilhar os outros, nada de piadas afiadas, desagradáveis, nenhuma má resposta ou palavras ríspidas. Como seu dia então seria diferente? Como que os seus relacionamentos poderiam mudar com isso? Como que a sua mentalidade mudaria fazendo essas coisas? Aqui está o desafio de hoje para você. Use apenas palavras que edifiquem os outros nessas próximas 24 horas. Se você der uma escorregada e dizer algo negativo, aí esse período de 24 horas recomeça. Combinado assim? Observa como que as pessoas vão responder a você. Depois pode até comentar aqui. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.